Irmãos, bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Pela graça de Deus, creio que não passaremos de 45. Amém? Estou até ligando meu reloginho aqui. Bom, meus irmãos, é uma alegria imensa dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aguardada jornada teológica, de 2025. E o tema que nos une esse ano, que eu sou eu. A resposta cristã para a crise de identidade em nosso tempo. Esse tema, ele não poderia ser mais urgente e vital para a nossa fé e para o nosso viver diário. E para a gente iniciar a nossa reflexão, me permitam compartilhar uma ilustração. Para quem tem assistido o podcast Café e Barba, talvez já tenha pegado ali um spoiler dessa introdução, ou dessa ilustração, uma ilustração provocativa que tem relação com a nossa cultura de uma maneira quase imperceptível. Então, pedi para colocar o slide aí apenas para apresentar alguns slides, eu não vou ler, não tem nem como ler, né? Está aqui de lado, mas saudoso escritor e filósofo David Foster Wallace, em um dos seus discursos, não sei quem conhece ou quem já assistiu, vale a pena, em um dos seus discursos, ele narrou a história de dois peixes jovens que, nadando tranquilamente, encontram um peixe mais velho. Esse último, o peixe mais velho, passando pelos dois jovens, pisca um olho e faz a seguinte pergunta. Lhe cumprimenta: bom dia, rapazes. E faz a seguinte pergunta: como está a água? Os peixes jovens, tanto perplexos, continuam nadando, até que um deles se vira para o outro e indaga: o que é água? Ou o que raios é água? Meus irmãos, a simplicidade dessa história esconde uma verdade profunda e muitas vezes dolorosa para nós. Assim como a água, ela é o ambiente que constitui a realidade do peixe, o seu respirar, o seu mover, a sua percepção são mediadas por ela, tornando-a invisível para ele. Nós também estamos imersos em um ambiente invisível. Este ambiente, ele é tecido por ideias, pressupostos, histórias, valores e práticas que emanam da nossa cultura e da nossa época. E tal como o peixe, frequentemente a gente não percebe a água em que nós estamos nadando, porque ela se tornou o próprio meio pelo qual vemos, pensamos e interpretamos tudo. Aos nossos olhos, a nossa realidade nos parece simplesmente o jeito como as coisas são. A pergunta, quem sou eu, deixou de ser uma mera curiosidade existencial para se tornar a grande obsessão, então, do nosso tempo. Nós vivemos em uma cultura que clama: olhe para dentro. Já ouviu isso? A verdade reside em você. Seus sentimentos são o seu guia primeiro e infalível. Seja autêntico a qualquer custo. No entanto, essa incessante busca por identidade, uma busca que prometeu liberdade, prometeu plenitude. Não sei se você vai concordar comigo, mas tem na verdade deixado a gente mais ansioso, ou as pessoas ao nosso redor mais ansiosas, mais frágeis e, paradoxalmente, mais solitários do que nunca, não é mesmo? Nessa manhã, o meu objetivo é lançar as bases, então, para toda a jornada que nós vamos ter hoje. Nós vamos explorar o enigma do eu, então, sob uma perspectiva teológica cristã,
buscando compreender as raízes dessa confusão. E, mais importante, apontar para a gloriosa verdade da Imago Dei, a imagem de Deus, como rocha inabalável sobre a qual a nossa verdadeira identidade é construída. A gente não está sozinho nessa navegação, nessas águas turbulentas. Vamos precisar de guias. E veremos, então, como pensadores perspicazes como Charles Taylor, Carl Truman, James K. Smith e outros nos ajudam a diagnosticar as raízes profundas da nossa crise de identidade. E isso sempre retornando à palavra de Deus como a nossa bússola infalível. Bom, então, eu acho que tem um slide aí chamado Contexto da Crise. Contexto da crise de identidade. Nadando em águas turvas, se é que percebemos que estamos nessas águas turvas da hipermodernidade. A ilustração dos peixes não é só uma metáfora aqui intrigante, mas ela é um diagnóstico preciso da condição humana atual. Nossa era, a que nós podemos chamar de hipermodernidade, ela é caracterizada por uma fluidez e incerteza que desestabilizam as noções tradicionais de identidade. Como se tivesse perdido o chão, ou se o chão fosse a própria areia movediça. A hipermodernidade apresenta um contexto onde a identidade não é mais algo dado ou naturalmente assumido. Não se trata mais disso. Mas agora se trata de uma construção incessante. Incessante. E o fato de ser uma construção, ou seja, algo que você não recebe, mas que você cria, muitas vezes é angustiante. Podemos observar essa liquidez em diversas esferas da vida, onde fronteiras que antes eram claras se dissolvem e tudo parece estar agora em constante construção. Não sei vocês, mas só de pensar nisso já me cansa. Se em épocas passadas a identidade era, em grande parte, herdada, fosse pela família, pela comunidade, pela vocação ou pela fé, hoje nós somos bombardeados com a ideia de que devemos criar a nossa própria identidade. E esse é um fardo pesado. Identidade tem relação com razão de existência, pois quem eu sou me apontará para o que eu devo realizar. E apenas satisfazendo a razão da minha existência, estarei pleno, satisfeito, em paz. Em um mundo onde a tradição, ela seja qual for, é vista com desconfiança e as narrativas universais agora são questionadas, a ausência de parâmetros fixos deixa o indivíduo agora à deriva. A promessa de ser quem você quiser muitas vezes se transforma na ansiedade de não saber quem eu sou. E qual é o impacto dessa crise para a identidade cristã? Para nós, que somos chamados a ser sal e luz, essa água cultural em que nadamos, ela pode ser turva e traiçoeira. A fé, que antes era um fundamento inquestionável de identidade de muitos, hoje é frequentemente relegada à esfera do privado, do particular. Ela passa a ser vista agora como uma opção ou mais uma opção entre muitas, ou até mesmo como um estilo de vida. Essa realidade, então, ela nos desafia a uma autoanálise profunda. Em que água eu estou nadando? Quais são? Isso é uma pergunta para você começar a se fazer agora. Quais são os pressupostos do meu tempo e cultura que eu aceito sem questionar e que moldam a minha fé, a minha teologia e a minha vida? Você
se talvez nunca pensou sobre isso, seria um dos peixinhos que perguntaria: o que é água? O que é esse imaginário coletivo em que eu estou vivendo? É precisamente por isso que a resposta teológica se torna não apenas importante, mas absolutamente essencial. Irmãos, nós precisamos de uma fundação que transcenda a fluidez cultural. Uma âncora para a alma em meio a essa tempestade de incerteza identitária. Nossa jornada teológica, nesse sábado, busca fornecer, então, essa âncora, reafirmando que a verdade sobre quem somos não emana de dentro de nós mesmos, mas nem das expressões culturais, mas daquele que nos criou e nos redimiu. Bom, vamos então para o fundamento inabalável. Se eu não me engano, o slide 3. A identidade humana, a imagem de Deus. Diante, então, desse cenário de confusão e busca incessante por identidade que a gente descreveu, a palavra de Deus, ela não oferece, irmãos, apenas um pequeno ajuste, mas a palavra de Deus propõe uma demolição completa de qualquer eu autoconstruído, propondo a edificação de uma identidade sobre a única rocha que não se abala. Quem? O próprio Deus. A resposta cristã não se inicia em nossos sentimentos. A resposta cristã não se inicia nas validações culturais. Espero que a plateia nos encha de perguntas no momento de perguntas e respostas, porque não temos tempo de aplicar tudo isso aqui, nesse momento aqui. Mas comece a pensar nos campos universitários, nos ambientes de trabalho. A resposta cristã não se inicia nas validações de qualquer ambiente que você esteja, mas se inicia na mente eterna de Deus, antes da fundação do mundo. A glória da resposta cristã reside numa verdade fundamental. Qual? A nossa identidade primordial não é algo que você cria. O ser você não se trata de algo que você conquista, mas de algo que você recebe. Ela não está primariamente dentro de você, aguardando ser expressa, mas está fora de você, em Deus. E a Bíblia nos revela o nome para essa identidade originária. Meus amigos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Imago Dei. A fundamentação bíblica para essa verdade se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 26, texto em tela. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse, então, é o nosso ponto de partida. A nossa identidade fundamental como um dom da criação. A Imago Dei, irmãos, não é apenas uma capacidade que possuímos, como razão ou criatividade, mas a Imago Dei se trata de uma condição do nosso ser. É o que somos. Criaturas feitas para espelhar, refletir e representar Deus no mundo. A nossa identidade é, portanto, relacional e teonômica, centrada na palavra de Deus. Essa é a nossa identidade. E não autônoma e autocentrada. Nós podemos, então, desdobrar as dimensões da Imago Dei em algumas facetas. Primeira faceta, primeiro desdobramento da Imago Dei em nós, uma dimensão relacional. Fomos criados para a comunhão, meus irmãos. A própria Trindade é uma comunhão de amor e nós, feitos à sua imagem, só encontramos nosso verdadeiro eu
na relação verticalmente com Deus e horizontalmente com o próximo e com a criação. Isso é um antídoto direto ao individualismo radical. Enquanto o eu expressivo, e a gente vai falar dele daqui a pouco, da cultura, nos diz para olhar para dentro, a Imago Dei nos convida, na verdade, a olharmos para cima e para os lados. A nossa identidade, ela não é definida em isolamento, mas em relação ao nosso Criador, que desdobra em relacionamento com pessoas ao nosso redor. E por que e para que isso? A segunda dimensão, uma dimensão funcional ou vocacional. Nós recebemos um propósito. Em Gênesis 1, 28, o mandato cultural ali nos comissiona a atuar como vice-gerentes na criação de Deus, cultivando, governando e desenvolvendo o mundo de forma que reflita o caráter do Criador. Portanto, a partir dessa dimensão, não fomos criados para expressar a nós mesmos, mas para representar Deus. Consegue perceber isso? Você não está nesse mundo para ser o centro, para que as pessoas conheçam você e a sua expressão de existência, mas para expressar o próprio Criador. Somos seus embaixadores. A nossa identidade está intrinsecamente ligada a essa missão, que vai para além do nosso bem-estar social, pessoal. E a terceira dimensão, uma dimensão estrutural. Irmãos, existe algo em nossa essência que nos distingue e nos conecta ao Criador. Possuímos capacidades como razão, moralidade, criatividade, espiritualidade, que mesmo que finitas, refletem o nosso Criador. E, crucialmente, mesmo após a queda, essa imagem, ela, está desfigurada, mas não está destruída. O que nos torna, então, irremediavelmente religiosos, como apontou João Calvino. Em contraste, meus irmãos, com as visões culturais e filosóficas que buscam definir o ser humano por sua autonomia, buscam definir por seus sentimentos ou a sua capacidade de autocriação, a perspectiva cristã da Imago Dei se impõe como um fundamento sólido e objetivo. Enquanto o eu moderno busca significado em si mesmo, sendo líquido, cansativo, ansioso, sem um norte, o eu teonômico, a imagem de Deus, encontra significado em seu Criador. Tem propósito sólido, glorificar a Deus. Encontra descanso em seu desígnio e tem uma identidade que transcende a cultura. Uma tabela, não sei se já está em tela, que ilustra o que eu estou falando. Então nós temos ali as características. O eu moderno, ou o self moderno, ele é autônomo, em oposição ao eu em Cristo, que tem Deus, a sua palavra e a sua imagem como centro. Qual é a fonte de identidade do self moderno? A autocriação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia de que a verdade, então, não está fora, está dentro. Não é algo que eu herdei, mas é algo que eu tenho que construir e fazer valer para que as pessoas vejam e para que eu tenha existência. Mas qual é a fonte de identidade para o eu em Cristo? É uma dádiva. É divina. Por quê? Eu sou de Deus. Qual o propósito do self moderno? Autorrealização e felicidade pessoal. Qual o propósito do cristão? Glorificar a Deus e ter prazer eterno nele. Como são os valores do homem moderno, do eu moderno? É frágil. É baseado em performance e reconhecimento. É cansativo. Você precisa criar e manter um personagem. E talvez até mesmo mais de um personagem, várias personas em momentos diferentes que te definem de forma diferente. E como é o valor do eu cristão, da Imago Dei? É inabalável.
baseado na criação e redenção em Cristo. O que se entende por liberdade no eu moderno? Ausência de restrições, fazer o que se quer. O que se entende por liberdade na fé cristã? Ser livre do pecado para fazer o que tem que ser feito. O que é a comunidade, ou para que serve a comunidade no self moderno? Apenas para afirmar o meu eu, para validar quem eu sou. É por isso que falas do tipo, já devemos ter ouvido por aí, sou uma mulher no corpo de um homem. É a fala, inclusive, que Carl Truman abre ali o seu livro, o Triunfo, Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Uma fala como essa, ela vai precisar de ambientes e pessoas em volta que validem um sentimento interior para que ele se torne verdadeiro. Mas para que serve a comunidade no self cristão? Para moldar o meu eu. Primeiro, verticalmente, para horizontalmente termos razão de vida. Meus irmãos, então essa distinção aqui ela é crucial. A identidade biblicamente fundamentada na Imago Dei vai nos libertar da tirania da autoafirmação e da necessidade constante de validação externa. Ela nos chama a um senso de pertencimento que precede performance, a um propósito que transcende os nossos desejos mais imediatos. Contudo, essa verdade fundamental encontra-se em constante tensão com as poderosas influências culturais que buscam redefinir o que significa ser humano. É essa tensão que nós vamos explorar na sequência, aprofundando então o diagnóstico da nossa era. A tensão entre a identidade criada e as influências culturais. O nascimento de um labirinto do eu. Bom, irmãos, com a compreensão da Imago Dei como fundamento bíblico da nossa identidade, nós podemos agora analisar a profunda tensão que existe entre essa verdade revelada e as poderosas influências culturais e filosóficas que moldam o self contemporâneo. O eu moderno, ele não nasceu do nada. Minha proposta aqui, nessa fala de abertura, não é aprofundar nos grandes teóricos, filósofos, que os irmãos da sequência irão trazer, mas um passant, ou, ao mesmo tempo, mostrar para vocês a água. Mostrar para vocês como, de uma maneira panorâmica, por cima, veio a existir essa água. Esse self moderno é produto, então, de uma longa e complexa trajetória histórica, filosófica, que redefiniu nossa própria concepção de quem somos. Então, vejam, é como se a água, lá da ilustração inicial, se a água em que nadamos tivesse sofrido uma transformação radical, alterando as condições da nossa própria percepção. Qual foi a virada histórica aqui? Foi sair da descoberta, ou seja, eu olho para o meu ambiente, eu olho para o transcendente e descubro quem eu sou, para a criação. Agora nada mais importa para fora de mim, o que importa é dentro de mim, e a partir de mim eu começo a criar ou recriar. Talvez até um pensamento revolucionário. Não sei se isso vai ser tocado, acho que sim. Começo a criar do zero. Para compreendermos o cenário atual, é preciso então observar uma mudança sísmica na forma como a identidade humana foi concebida ao longo da história ocidental. No mundo antigo e pré-moderno, a identidade ela era amplamente definida por valores externos. O indivíduo ele se via como parte de uma ordem maior, uma comunidade, ou a natureza, ou uma verdade divina. Fatores externos faziam com que o indivíduo olhasse para aquilo
e começasse a buscar se conhecer. Quem sou eu diante dessa realidade que eu estou vendo? Viver, nesse sentido, virtuosamente, significava uma imitação, uma mimese. Ou seja, conformar-se a essa realidade pré-existente, encontrar e assumir o seu lugar nessa peça teatral que já está em andamento. É aquela história, não é? A criança nasce, chega no mundo e muitos continuam tocando a vida como se o mundo começasse no dia do seu nascimento. Mas na mimese, não. O teatro já está rolando. Qual é o meu papel nessa peça? A modernidade, no entanto, insistiu num triunfo da poiesis, da criação. Nessa nova perspectiva, o mundo passou a ser visto como matéria-prima, sem significado intrínseco, e a identidade deixou de ser algo a ser descoberto para se tornar agora algo a ser criado. O ser humano não mais se conforma a uma ordem externa, mas sim inventa o seu próprio propósito e significado. A vida agora é sobre criar uma peça própria, expressar uma identidade interior única e autêntica, concebida de dentro para fora. É por isso que a autoridade das instituições tradicionais, como igreja, família e até a biologia, foi progressivamente sendo substituída pela autoridade dos sentimentos e da subjetividade individual. Slide, por favor. Filósofo Charles Taylor, ele nos ajuda a entender essa profunda transformação através dos seus conceitos de eu poroso e eu encapsulado. Ali é só para vocês saberem quem é, que eu não ia ter tempo de apresentar o sujeito. Mas ele vai trazer esses conceitos, o eu poroso e o eu encapsulado. Do que ele está falando? Antigamente, o ser humano possuía um self poroso, um eu poroso, uma esponja, uma rocha porosa, que seja. Uma identidade permeável e transcendente. Assim como, por exemplo, pensa numa tenda, tá? Uma tenda no deserto. Você está dentro dessa tenda e ali, pela tenda, você sente o vento. Você ouve os sons. A pessoa dentro dessa tenda, ela está sempre em diálogo com o exterior, incluindo o próprio sagrado. Contudo, essa permeabilidade deu lugar a um grande, o que ele vai chamar de desencantamento. Perdeu-se o encanto, a beleza e a magia. E Taylor vai dizer que hoje vivemos com um eu encapsulado ou tamponado. Comparável, por exemplo, a um submarino. Pensa um submarino. Uma cápsula hermeticamente fechada, onde o mundo exterior é mantido agora à distância e o ambiente interno é rigidamente controlado. Nesse eu encapsulado, a fonte da verdade, do significado, foi realocado para dentro da nossa própria mente. Eu estou fechado. Criando uma moldura, tá? Uma condição que nos leva a ver o mundo apenas dentro dos seus próprios limites, sem espaço para transcendente, mas apenas para o que está dentro de mim. Para muitos, a fé, então, parece uma escolha de estilo de vida, e não mais o reconhecimento de uma realidade objetiva. Não é à toa, irmãos, que nós vamos ter hoje, se você rolar o feed do Insta, anúncio de igrejas com ministérios styles. Já viram isso? Ministério Style, que define agora as paletas de cores para quem vai no culto. Inclusive, eu estava olhando os músicos, tem uns três que eu acho que combinaram a paleta de cores aí. Mas por que isso? Da onde nasce isso?
Da onde nasce isso? Porque é só mais uma opção. É só mais uma opção. Temos, então, o triunfo do eu psicológico e do individualismo expressivo. Slide, por favor. Se Taylor nos mostra como a estrutura do eu foi alterada, Carl Truman, se apoiando em Philip Rieff, pode passar o do Philip, próximo, se apoiando nesse sujeito, ele nos revela o que aconteceu dentro dessa nova arquitetura. A história ocidental testemunhou uma progressão das ideias humanas. Então, Philip Rieff, ele vai falar sobre isso. Veja. Houve uma progressão dos ideais humanos. Do homem político, que era o homem dedicado agora à glória da cidade, passando pelo homem religioso, dedicado à glória de Deus, chegando ao homem econômico, que buscava o bem comum através de interesse próprio, mas ainda assim ele achava que quanto mais ele ganhasse ou crescesse, a comunidade também ganharia e cresceria, para o que Rieff vai falar, o homem psicológico. Esse último, diagnosticado por Rieff, no século XX. É o tipo humano dominante na nossa era, o homem psicológico. A sua identidade, ela não é mais definida pelo seu papel na comunidade, por sua relação com o sagrado, ou pela sua capacidade econômica. Essa identidade do eu psicológico, ela é definida agora por sua interioridade psicológica. Nesse contexto, o bem-estar e os sentimentos tornam-se o propósito, o objetivo final da vida. Vivo para que os meus sentimentos sejam satisfeitos, plenos, consolidados. Essa é a essência do triunfo do self psicológico e terapêutico. Antes, vejam, a universidade ou a igreja existiam para formar o indivíduo segundo um padrão externo, segundo a realidade. Hoje, são vistas como plataformas para o indivíduo performar sua identidade autêntica. E esses ambientes, escola, igreja, universidade, devem se adaptar para validar os sentimentos dele. Dessa virada, então, surge o individualismo expressivo, uma necessidade onde a identidade humana se baseia em fatores externos e emocionais. A autoridade final agora, veja, por eu moderno, não é Deus. A autoridade final não é a comunidade, mas a minha verdade interior. O propósito da vida torna-se projetar essa verdade interior para o mundo. Vou xingar muito no Twitter. Quem pegou o meme, pegou. A autenticidade, que implica olhar para dentro, identificar sentimentos e desejos profundos e agir conforme eles, tornou-se agora a maior virtude da nossa cultura. E o pecado imperdoável não tem mais relação com traição a Deus, mas traição a si próprio. As redes sociais, então, para isso, são palco perfeito para esse individualismo expressivo. E os debates sobre identidade quase sempre giram em torno da autenticidade do sentimento individual. Carl Truman adverte que quando o coração se torna o único guia, qualquer limite externo, família, igreja ou Deus, agora é opressivo, criando uma base terrivelmente frágil e geradora de uma ansiedade perpétua, porque você agora precisa o tempo todo lutar para que o seu self seja reconhecido, senão você morre. E James K. Smith, que a gente passou anteriormente, mas está no cantinho ali, ele vai falar então sobre, fechando, dando a última martelada, no prego desse caixão, sobre liturgias culturais que treinam esses amores internos. Pergunto, por que essa lógica é tão poderosa e persistente? Essa lógica desse self psicológico, mesmo quando percebemos a fragilidade.
James Smith nos oferece uma resposta profunda. Ele vai dizer: parem de pensar que os seres humanos são apenas cérebros no corpo. Não somos primariamente seres pensantes, mas seres que amam. Ou, como já havia dito João Calvino, adoradores. Somos adoradores. E nossa identidade é moldada não pelo que pensamos, mas pelo que nosso coração deseja e ama. E Smith, ele introduz o conceito, então, de liturgias culturais. Eu achei isso interessantíssimo. Conjuntos de práticas repetitivas que formam os nossos hábitos e direcionam os nossos amores. Shopping center, universidade, o smartphone, todos têm suas liturgias que treinam os nossos corações a amar o consumo, a autonomia ou a afirmação instantânea. Essas liturgias são as máquinas que produzem o eu psicológico, essa necessidade de autoexpressão que Truman descreveu. Essas liturgias nos formam. E vocês, seus filhos, netos, sobrinhos, parentes, também estão sendo formados nessa água e não percebem. O que é água? Por que faço o que faço e por que andamos pensando como andamos pensando? É natural que se possa indagar, mas a autodescoberta e a expressão de sentimentos não são importantes para o desenvolvimento pessoal? Isso não é importante? Sim, é importante. É crucial. No entanto, a questão reside na fonte primária da identidade. A problemática não está no autoconhecimento, mas na autocriação a partir do nada, do vazio. Uma negação de qualquer fundamento ou propósito já dado. Os sentimentos, embora válidos e informativos, tornam-se tirânicos quando são elevados à categoria de autoridade máxima, desprovidos de um referencial externo de verdade que possa guiá-los e orientá-los para um bem maior. A conclusão disso é sair do labirinto a, novamente, um senso de pertencimento. Em síntese, a análise desses pensadores revela a complexa e desgastante tensão do eu moderno. O eu encapsulado, lembra-se? O eu encapsulado submarino. Cria o espaço interior para o eu psicológico preencher. E as liturgias culturais são o motor que alimenta diariamente, treinando os nossos corações a adorar a si próprio. Irmãos, uma coisa como essa me faz olhar para o quão é importante o culto no dia do Senhor, em que aprendemos liturgicamente a não olhar para nós mesmos, mas para aquele que nos fez e nos amou. O projeto moderno de identidade falhou porque nos mandou procurar a resposta no lugar errado, dentro de nós. Ele nos impôs um fardo impossível de criar, definir e performar essa própria identidade, a partir do nada. Trata-se de um projeto de autojustificação ou de autossalvação, que sempre termina, sabe em quê? Ansiedade e exaustão. Procure uma comunidade que se afirma cristã e que não é saudável, porque não tem o evangelho como base da sua existência, e ali você encontrará pessoas extremamente cansadas e exaustas. Isso fazendo uma aplicação para nós mesmos, né? Essa é a profunda tensão que enfrentamos. De um lado, a identidade sólida, relacional e ordenada por Deus, criada à imagem dele. Do outro, um eu fragilizado, autorreferente e ansioso, moldado por influências culturais que prometem liberdade, mas entregam um labirinto sem saída. O desafio e a oportunidade para os cristãos, em um mundo obcecado pela autocriação, é reafirmar a nossa identidade em Cristo. Não como uma performance, sabe? Incessante,
Essa identidade em Cristo não é afirmada a partir do que fazemos ou performamos. É como eu vi alguém dizendo essa semana. Tal pessoa se diz cristã, era uma influencer, mas não abre mão da sua sensualidade. Sim, nas redes ela promove a sensualidade com versos bíblicos e música gospel. Ela está performando, porque a identidade dela continua atrelada ao ambiente dela e não ao Criador que quer matar uma selfie que condena ao inferno. O desafio e a oportunidade para os cristãos, então, é reafirmar isso. Nesse senso de pertencimento, o labirinto do eu encontra sua saída e o coração vai encontrar o seu verdadeiro lar. Bom, então estabelecendo aqui o tom, caminhando para finalizar, o tom dessa jornada, o caminho de redescoberta. O diagnóstico que traçamos aqui nessa manhã, ele é sombrio. Ele é sombrio. Ele nos revela um eu moderno, perdido, em um labirinto exausto de se autodefinir, isolado em uma bolha psicológica e constantemente manipulado por liturgias culturais que, embora prometam felicidade e liberdade, frequentemente entregam ansiedade e exaustão. Mas é precisamente nesse cenário de fragilidade que a esperança do Evangelho brilha com intensidade singular. A relevância, meus irmãos, do tema que escolhemos para essa jornada teológica de 2025, que eu sou eu, torna-se, assim então, mais evidente. A fé cristã não é apenas uma opção entre muitas visões de mundo na hipermodernidade, nem tampouco um mero hobby para um eu encapsulado. Pelo contrário, ela se apresenta como uma resposta objetiva, robusta e libertadora para uma crise existencial profunda que atinge o cerne da condição humana. Irmãos, a nossa identidade, ela não é um acidente, nem é uma construção efêmera. Ela é um dom de Deus, revelada na Imago Dei e restaurada gloriosamente em Cristo. A resposta cristã não se limita a simplesmente condenar uma expressão do self moderno enquanto abraça outra. Ela oferece algo radicalmente diferente, a anulação do self conforme o mundo o entende. A verdade sobre quem somos não emana da fluidez dos nossos sentimentos, mas da imutável natureza do Criador. Veja, você não é a soma dos seus sentimentos frágeis. Em Cristo, a sua identidade é um fato objetivo, ancorado na obra consumada na cruz, imutável e segura. Não uma performance, mas uma realidade em Cristo. Tivemos então aqui, nessa abertura, um mapeamento do terreno, onde a crise de identidade se manifesta e onde a resposta bíblica se enraiza. Mas esse é apenas o início da nossa jornada. Na sequência, teremos diferentes aprofundamentos. Teremos o privilégio de sermos guiados pelo reverendo Joel e pelo presbítero, professor Vitor Grando. Então, para recapitular a rica jornada que a gente iniciou nessa manhã, partamos da perplexidade dos peixes. Os peixes que desconheciam a água em que nadavam. Talvez muitos de nós, que desconheciam o fato de que viviam numa bolha isolada do eu moderno, o eu encapsulado. Nós dissecamos aqui o conteúdo psicológico e performático através
das lentes de Truman e desvendamos o motor que alimenta os nossos corações, as liturgias culturais. O eu expressivo, uma promessa cultural de liberdade total, vimos que, na verdade, entrega ansiedade e cansaço. Se ergue como uma casa construída sobre areia de sentimentos subjetivos, atraente sobre o sol, mas fadada ao desmoronamento quando as tempestades da vida e a crise de identidade se manifestar. Mas a gente também descobriu outra coisa. Descobrimos com alegria e convicção a resposta gloriosa, libertadora e inabalavelmente sólida. A sua identidade não está nos seus desejos, na sua performance ou nas suas conquistas. Ela está em ser um portador da imagem de Deus, recriado e firmemente estabelecido em Jesus Cristo. O eu recebido, embora exija rendição, oferece em troca uma liberdade verdadeira e plena. É uma identidade que não é fabricada, esse eu recebido de Deus, mas é centrada em Cristo e confirmada pelo Espírito. A identidade do crente, ela não é encontrada na autoexpressão, mas na conformidade com Cristo. É um chamado radical para morrer para si mesmo, para que Cristo viva em nós, como nos lembra o apóstolo Paulo em Gálatas. Gálatas 2, verso 20. Portanto, a pergunta crucial não é apenas quem sou eu, mas, de forma ainda mais decisiva, para onde estou olhando para descobrir quem sou eu. Estamos nos espelhando em nosso próprio interior caótico, o espelho do mundo, ou estamos olhando para o rosto de Cristo, a perfeita revelação de Deus? Convido você a refletir profundamente sobre sua própria identidade cristã. Que nós possamos juntos, meus irmãos, abandonar então a pergunta angustiante: quem sou eu? E abraçar a libertadora e pacífica verdade de quem eu sou. Eu sou de Deus. E nessa pertença encontramos nossa verdadeira paz, propósito e identidade. Lembre-se da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Uma pergunta que ela ecoa através dos séculos, com uma importância infinitamente maior do que qualquer autodeterminação. Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Porque na resposta a essa pergunta fundamental, meus irmãos e irmãs, encontramos a resposta para a nossa própria identidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nessa jornada teológica. Amém.